Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu tenho insistido nesses vídeos porque eu tenho visto que muita gente que é católica e que segue aqui o meu canal tem assistido vídeos desses pastores. E mais uma vez me mandaram esse vídeo aqui. Veja, o Dr. Augusto Nicodemos, com todo respeito à sua pessoa e com todo respeito ao seu modo de pensar e ao seu modo de fazer teologia, mas veja, ele se diz calvinista, ele acredita na predestinação fatalista, que Deus predestina homens para a salvação e também predestina homens para a condenação. Isso antes que o mundo fosse criado, independente do que essas pessoas viessem a fazer. E outra coisa, e essa predestinação fatalista de Calvino, né, que Calvino vai entender nas Sagradas Escrituras, não sei como, e criar esse pensamento e essa corrente teológica, ele chega a dizer que Deus determina todo e qualquer ato da pessoa humana, todo e qualquer ato. E outra coisa, e essa teologia calvinista da predestinação e da soberania de Deus vai dizer que quando Adão e Eva pecou, toda a raça humana perdeu o livre-arbítrio, perdeu o seu livre-arbítrio. E mesmo assim, Calvino cria um suposto, ou uma suposta livre agência, que o ser humano age de forma livre, porém só pode fazer aquilo que Deus predeterminou que ela fizesse durante toda a sua história de vida. Isso é algo que beira, com certeza, beira a heresia, e não somente a heresia, mas também a apostasia. E veja, em uma entrevista de um podcast, veja o que ele vai falar, contradizendo toda a teologia calvinista. Contradizendo toda a teologia calvinista. Eu não sei se ele tinha alguma intenção de converter o Rogério, que é a pessoa que está entrevistando o Augusto Nicodemos. Veja esse vídeo. Ele está pensando como homem. Agora, Rogério, ele está lidando com um ser que ele é tão grande e tão mais do que nós, que ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de criar uma história e saber o que vai acontecer, e ao mesmo tempo colocar dentro dessa história pessoas como você e eu que tomamos decisões livres. Quando você toma uma decisão, você toma livremente. Você escolhe fazer isso. A escolha de você estar aqui e de eu te convidar, sim, é são sua. Escolhas nossas. Nossa, eu e você. Mas faz parte do plano de Deus. Não tenha dúvida. E eu já então tô vendo... eu não tenho livre-arbítrio. Mas é que tá, tem. Tanto é que você vai ser responsável por um dia ter convidado. Exato. Ao mesmo tempo, eu tomei essa decisão de livre e espontânea vontade, e ao mesmo tempo ela, de uma forma que a gente não sabe, ela se encaixa dentro dos propósitos misteriosos de Deus. Entendi. Então, como você pode ver, ele vai dizer que nós estamos pensando como homens e não estamos pensando da forma que Deus é. Deus é muito grande, maior do que tudo isso que está aqui. E ele vai dizer, e ele tem a capacidade de criar uma história, saber os rumos dessa história e nos deixar agir de forma livre. Ele vai dizer isso, de forma livre. Aí o rapaz vai dizer assim, então quer dizer que nós fazemos, indiretamente ele diz, nós fazemos o que Deus determina, decreta. Aí ele diz, se é assim, eu não tenho livre-arbítrio. E o Augusto Nicodemos, contradizendo toda a teologia reformada calvinista, vai dizer, aí é que está, nós temos livre-arbítrio. Aí é que está, nós somos livres e seremos responsáveis por toda decisão que nós tomarmos na vida. Ele vai dizer, inclusive você será responsabilizado por ter me convidado e me trazido até aqui. Aí o rapaz vai dizer, como assim? Como isso é possível? Então, meus irmãos,
nós podemos ver que existe uma contradição imensa, porque a teologia calvinista ela é fatalista, ela é uma teologia que vai dizer que antes que o mundo fosse criado, Deus criou, por exemplo, Deus criou a mim, e tudo o que eu fizer ao longo da minha história, eu só faço porque Deus havia pré-determinado cada passo, cada palavra, cada gesto, cada atitude minha. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que eu sou responsável por isso. Como? Como? Isso não existe, não tem coerência nenhuma nisso. Aí ele vai dizer, mas nós estamos falando de um Deus que tudo pode fazer. Sim, eu sei que se Deus o fizesse desta forma, né, ele continuaria sendo Deus, mas ele seria um Deus que seria o autor de todo o mal. Porque imagine você, Deus, antes que o mundo fosse criado, ele pensou em criar um anjo chamado Lúcifer, predeterminou todas as atitudes, as ações e as palavras de Lúcifer. Esse Lúcifer se rebela contra ele, supostamente livremente, mas não seria livre porque já estava predeterminado a rebelião, a revolta pelo próprio Deus. E nessa rebelião ele não somente faz-se perder uma terça parte dos anjos que foram precipitados do céu para o inferno com ele, como também ele leva o homem a pecar e leva a humanidade, pelo menos uma grande parte dela, ser condenada. E tudo isso seria predeterminado por Deus e ao mesmo tempo responsabilidade de Satanás e também dos seres humanos. Isso não existe, isso não é possível. Ou nós temos o livre-arbítrio ou nós não temos. Ou existe o livre-arbítrio e não existe essa predestinação fatalista que determina todo e qualquer gesto e até palavras de cada pessoa, ou nós não sabemos mais o que é livre-arbítrio e o que é predestinação. Existe uma predestinação que vai dizer que todo aquele que nele crê será salvo e todo aquele que não crê será condenado. E Santo Agostinho, o doutor da graça, vai deixar muito claro que no nosso livre-arbítrio, inspirados, motivados, direcionados, guiados, iluminados pela graça de Deus, podemos livremente fazer a escolha de crer ou não crer, de servir ou não servir, de amar ou não amar a Deus. Então, Deus abençoe você e peço aos irmãos que são católicos que deixem de assistir esses vídeos, principalmente a respeito da teologia, entre aspas, reformada e principalmente a teologia calvinista, que é totalmente contrária à teologia católica. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.